Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, História da Bruxaria, do Geoffrey Russell, a parte 2. Vou tratar de mais alguns tópicos abordados pelo livro, né? Bom, o livro ele faz também uma análise do fenômeno da bruxaria, tenta explicar esse fenômeno. Então ele faz referência aos trabalhos de Margaret Murray, que ela em 1921 ela publicou um livro, O Culto das Bruxas na Europa Ocidental. Esse livro teve a influência do livro O Ramo de Ouro, do James Frazer, de 1890, em que defendia uma tese, hoje já superada, de que a bruxaria europeia seria uma continuidade de cultos pagãos, muito mais antigos, baseados no culto de Dianos, um deus da fertilidade. Essa tese vai ser muito comum entre esotéricos. Vocês vão ver, por exemplo, os maçons vão dizer que a maçonaria ela remonta o tempo de Salomão, lá entre os judeus. É sempre essa referência, ou seja, existe um elo de continuidade de um conhecimento que é transmitido. Isso é um tópico comum em todos os esotéricos, vocês vão ver isso. Só que a base documental para isso é zero, não tem. Então, Margaret Murray caiu no mesmo problema. Ela alegou esse culto desse Dianos aí. A tese é de que a bruxaria havia sido baseada no culto pagão da fertilidade. Ela havia sido primeiro apresentada por Jules Michelet. Jules Michelet é um grande historiador. Ele fez um livro sobre uma coleção, né, sobre a história da França e no século XIX. Só que ele também fazia livros que não tinha... o Geoffrey Russell chama de livrecos. Obras sensacionalistas, sem o menor rigor acadêmico, que ele fazia para ganhar dinheiro. Olha, o Jules Michelet. Então, ele simplesmente escrevia sem nenhum fundamento, saía escrevendo ali, eu quero ganhar dinheiro. Então, um desses livros é que ele tratou dessa questão da origem da bruxaria e defendia a bruxaria como resquício do paganismo, sem, contudo, apresentar qualquer base factual. Para ele, a bruxaria, esse paganismo, é que acabou se tornando o bastião da liberdade contra as trevas e repressão da Igreja Católica. Então, o objetivo do Michelet estava muito mais em atingir a Igreja do que propriamente um interesse histórico de fazer uma pesquisa séria, porque não tem referência documental. Nessa época, o romantismo contribuiu para o ressurgimento do interesse no tema da bruxaria, século XIX, tá? Tanto na Inglaterra quanto na Alemanha. Tal culto há anos mostrou-se uma combinação artificial de cultos feita por Murray de regiões distintas, cuja prova documental é inexistente. Somente após 1.300 anos, quase um milênio após Constantino, é que aparecem as primeiras evidências de bruxaria. Então, temos aí um fato aí, né? Bruxaria mesmo, esse fenômeno, né? Surge lá por volta do século XIII, XIV, por aí. Tá? E sua heresia não está vinculada a qualquer culto de fertilidade do passado, mas ele se desenvolveu como uma heresia cristã, baseada no satanismo. Tá? Essa é a origem da bruxaria. A hipótese de tratava-se de um culto secreto, passado pelos milênios através da história, não foi possível de verificação histórica. O Mircea Eliade, que é historiador das religiões, ele conclui a tese de Murray e diz o seguinte: nem os documentos com os quais ela escolheu ilustrar sua hipótese, nem os métodos empregados em sua interpretação são convincentes. Palavras de Mircea Eliade. Tá? Bom, a gente já viu no primeiro vídeo, né, que o número de condenações das bruxas após 1700 diminui drasticamente. O delírio ainda persistiu por mais tempo nos países protestantes do que nos países católicos. Na Inglaterra, Alice Moland foi condenada por bruxaria em Exeter, sendo o próximo caso de bruxaria reportado quase 30 anos depois. Então, 30 anos ficou sem ter nenhum caso. Só o próximo foi em 1712, quando Jane Wenyaman acabou sendo até perdoada pela acusação de bruxaria posta em liberdade. O Estatuto de 1736 na Inglaterra marcou o fim da perseguição oficial da bruxaria. Segundo Geoffrey Russell,
Nesse quadro de referência intelectual, a bruxaria diabólica não era superstição, e os críticos dessa crença, atuando sobre este mesmo referencial, não podiam opor-se-lhe como tal, participavam de uma cosmovisão coerente e dominante. Somente quando uma nova visão de mundo se impôs, os céticos puderam encontrar um sólido terreno intelectual onde se firmar e repelir a bruxaria como superstição. Então, veja, o Jeffrey Russell está dizendo que só quando uma nova cosmovisão apareceu é que esses temas, gradativamente, eles foram sendo deixados para o lado. Tá? Então, o declínio da bruxaria não se tratou de um conflito entre superstição e razão, pois todas as visões de mundo da época, incluindo a ciência da época, alimentavam aspectos que hoje são considerados superstição. Por exemplo, se você olhar a alquimia, né? Muito que se praticava lá a alquimia, você diria que hoje é superstição. Mas na época era considerado ciência. Era uma manipulação lá que ele tinha. E assim esses conceitos são muito fluidos. A ciência não tem uma fronteira fixa. Ela vai aumentando com o tempo, à medida que vai aumentando o conhecimento. Então, que cosmovisão foi essa que fez com que alterasse? Ele fala em Descartes, a revolução filosófica liderada por Descartes, que rejeitou a tradição medieval em troca de leis universais. Então, essa ideia de leis universais observáveis na mecânica, descritas na natureza, ela tal forma, ela torna a intervenção de anjos e demônios para segundo plano, para explicar os fenômenos. Segundo o ceticismo de David Hume, apenas os fenômenos demonstráveis cientificamente deveriam ser considerados para estudo, o que enquadrou a bruxaria como superstição. Dentro do cartesianismo, um mundo governado por leis precisas não admitia a existência de seres espirituais, subvertendo tais leis. Nem faria sentido, porque Deus não poderia desejar que tais leis fossem a todo momento subvertidas sendo leis que ele mesmo criou. Muito menos concederia ao diabo o poder de fazer isso. De modo que após 1700, nos meios intelectuais, poucas pessoas já admitiam a existência de tais fenômenos sobrenaturais como uma violação da natureza. Né? Em 1674, nessa época a gente está tendo Spinoza, né, que também está falando exatamente isso. Em 1674, Malebranche argumenta que a bruxaria é uma falsa crença produzida por fenômenos de autossugestão ou efeitos de drogas alucinógenas. Em 1654, Cyrano de Bergerac, em Carta contra as Bruxas, ridicularizaria a crença em bruxaria como uma insensatez, onde o tom de deboche passa a predominar. Então você veja o fenômeno que está acontecendo, tá? O meio acadêmico cada vez menos trata desse assunto, tá? E você começa a ter na literatura, nos críticos, muita gente debochando já dessa bruxaria. Então isso já vai entrando para um outro tipo de discussão, já não é mais uma discussão acadêmica, já entrando para uma outra esfera, tá? Então o livro do Francis Hutchinson, de 1718, como eu falei no primeiro vídeo, ele publicou uma das últimas obras da ciência da época com uma crítica séria contra a bruxaria em sentido acadêmico. Então é isso. Muito obrigado, então.